A nossa primeira aula de biologia vai ser sobre modelos celulares. E a gente tem como objetivo comparar os 3 modelos celulares clássicos, identificar cada modelo a partir de figuras e tabelas e conhecer as organelas, seus nomes e as principais funções. No entanto, o funcionamento de cada organela não vai ser detalhado nessa aula, vai ser dado numa aula mais para frente separado. Bom, a célula ela tem alguns componentes obrigatórios que ela tem que ter para poder entrar nessa classificação. Entre eles, a gente tem a membrana plasmática, que é uma membrana lipoproteica, que envolve a célula. A gente tem a cromatina, aqui em amarelo, destacada em amarelo, que ela contém os genes, que a gente pode dizer que é a receita para a produção das proteínas. Então, a cromatina pode ser considerada a receita para a produção das proteínas. Aí a gente tem o citosol em azul, que é o líquido contido dentro da célula. E a gente tem os ribossomos, que eles estão intimamente relacionados com a síntese de proteínas. Além disso, como eu já disse anteriormente, a gente tem 3 modelos celulares. Então, a gente tem o procarionte, o eucarionte, mas o eucarionte, por sua vez, ele é dividido em animal e vegetal. Existem algumas diferenças entre o procarionte e eucarionte. A célula procarionte, ela é mais simples, ela não tem uma carioteca delimitada e, portanto, ela não tem um núcleo. Esse modelo celular está presente nas bactérias e nas arqueias. Já o modelo eucarionte, ele é mais complexo, ele tem uma carioteca e, portanto, ele tem um núcleo, e ele está presente nos animais, nos vegetais, nos protozoários, nas algas e nos fungos. Agora, a gente vai ter os 2 esquemas, da célula procarionte e eucarionte, para a gente comparar cada um deles. Porque cada um tem especificidades distintas, mas tem alguns componentes que estão presentes nas 2 células. Bom, os ribossomos estão presentes tanto na célula procarionte quanto na eucarionte, mas o mesossomo é uma característica específica de célula procarionte. Ele é uma dobra da membrana plasmática e ele serve para a ancoragem do DNA. Ele também participa da respiração celular. Aí depois a gente tem a membrana plasmática, também presente na célula eucarionte, a parede celular, a cápsula, que ela tem o papel de evitar a fagocitose, os flagelos, que eles contribuem para a locomoção da célula, o citosol, que também está presente nos eucariontes, e a cromatina, mas a cromatina das células procariontes tem uma especificidade, que ela é circular, que é um formato diferente da cromatina dos eucariontes. Aí, além disso, a célula procarionte ainda tem um plasmídio, que é um DNA extra, que ele contém genes extras, né? Por exemplo, para a digestão de lactose. Aí, a parede celular, ela tem o papel de proteção mecânica da célula e ela contribui para dar o formato da célula procarionte. Passando agora para a célula eucarionte, a gente tem a membrana plasmática, que é essa aqui em marronzinho, os ribossomos, que são esses pontinhos. A gente tem a carioteca, que com poros, e é uma membrana dupla. A gente tem o nucleolo em vermelho, que está intimamente relacionado com a produção dos ribossomos, e a cromatina em amarelo. Bom, e o último componente da célula eucarionte é o citosol, que é esse líquido que a gente normalmente representa em azul, que está presente tanto na célula procarionte quanto na célula eucarionte. Além disso, existem algumas organelas que são comuns à célula vegetal e à célula animal. São 4. O retículo endoplasmático, o complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, mitocôndrias, os lisossomos e peroxissomos. Bom, o retículo endoplasmático, ele é responsável pela síntese de proteínas, lipídios e carboidratos. Só que a gente tem 2 divisões, né? A gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que são essas bolinhas em marrom, que são responsáveis pela síntese de proteínas. O liso, tá representado desse lado, que não tem os ribossomos aderidos, que é responsável pela síntese de lipídios. E os 2 produzem carboidratos. Além disso, a gente tem o aparelho de Golgi, que ele que é o responsável pela secreção celular e pela produção de vesículas. Temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. E a gente tem os lisossomos, que fazem a digestão intracelular. E os peroxissomos, que são responsáveis pela oxidação de compostos. Agora, a gente vai ter alguns componentes que são exclusivos de célula vegetal e alguns que são exclusivos de célula animal. Da célula vegetal, a gente tem a parede celular, que só tem na célula vegetal, que é composta por celulose.
A gente tem cloroplastos, que contém clorofila, e os cloroplastos que são responsáveis pela realização da fotossíntese. E a gente tem o vacúolo, que ele armazena água. E esses três compostos estão só presentes na célula vegetal. Na célula animal, a gente tem os centríolos, que são responsáveis pela formação dos fusos mitóticos e que possibilitam a mitose e a meiose. A gente tem o corpo basal e os flagelos e cílios, né? Então, tem o corpo basal e os cílios e os flagelos. Além disso, nos centríolos, a gente tem vários microtúbulos que compõem um centríolo. Então, o centríolo é composto por muitos microtúbulos. Aí, aqui, para terminar, a gente vai ter uma tabela que tem um resumão de todas as organelas. E aí, a gente tem a célula procarionte, a eucarionte animal e eucarionte vegetal. E aí, por exemplo, membrana plasmática tem nas três, porque é um componente obrigatório para ser considerado uma célula. Mesma coisa com o ribossomo. Já a carioteca e o núcleo, eles não são componentes obrigatórios, tanto que eles não têm na procarionte. A cromatina ela é obrigatória também nos três modelos celulares. As mitocôndrias não estão presentes nas procariontes. Os cloroplastos é exclusividade de célula vegetal. A parede celular, só os procariontes e o eucarionte vegetal que tem, o animal não possui parede celular. Retículo endoplasmático só não está presente nos procariontes. Os centríolos, como a especificidade de célula animal, só animal tem. Vacúolo, que é a especificidade de célula vegetal, então só as células vegetais têm. E o complexo de Golgi tem nas duas eucariontes, só não tem na célula procarionte. E com isso, a gente termina a nossa primeira aula de modelos celulares. Espero que vocês tenham gostado da aula.